Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando em grande estilo o nosso programa TV Sintese desse sábado. E ó, bota estilo nisso. Tem um ditado que eu gosto muito que diz: antes tarde do que mais tarde. Cadê a musiquinha? Ó, ó. Pois é, olha ela aí, ó. Aleluia! O governo Jackson Barreto chegou ao fim. O pior governador que o funcionalismo público poderia ter em seu comando acabou e não vai deixar saudades. Afinal, quem é que vai querer lembrar de um governador que destruiu a carreira do magistério, não aplicou o reajuste do piso? Olha, é tanta coisa ruim que é bom parar por aqui, senão eu vou passar o programa todo falando da péssima administração de Jackson Barreto. Então, para realmente começar o programa em alto estilo, nós vamos mostrar para você como foi o bota fora de Jackson Barreto que aconteceu ontem. Roda a matéria! O dia de hoje aqui de manhã é para dizer vaza Jackson Barreto, fora, fora, pior governo de Sergipe, e para dizer ao seu Belivaldo Chagas que se ele não tiver aí, mas a sua assessoria deve estar ouvindo, e para dizer a seu Belivaldo Chagas que ao lado de Jackson Barreto construiu todo esse massacre dos trabalhadores, para dizer a seu Belivaldo que segunda-feira a pauta é dele, que segunda-feira ele é o governo desse estado e compete a Belivaldo Chagas mudar o rumo ou concretizar a política de massacre e destruição que foi construída pelo governo que ele compõe, o governo de Jackson Barreto. Acho que colocar aqui nesse espaço a importância de se conduzir esse ato, de se construir esse ato, o botar fora contra Jackson Barreto, que essa chuva veio para limpar Aracaju e o estado de Sergipe das maldades que Jackson Barreto construiu até hoje contra os servidores públicos estaduais e contra a classe trabalhadora do estado de Sergipe. Fica muito difícil quando a gente tenta repor as perdas e ainda o governo vem e retira. Muito complicado. Eu acho que o governo recentemente colocou a culpa da falta de dinheiro no Marcelo Deda, né, que hoje não pode estar mais aqui para poder responder, mas infelizmente ele foi infeliz. Foi infeliz e parece que ele fez isso, na minha concepção, foi para esconder os bloqueios das contas que aconteceu no dia seguinte. Então é um governo que não sabe administrar, é um governo que não sabe administrar e hoje a gente vê o caos aí, as pessoas não recebem mais em dias, as obrigações acontecem, as pessoas, Dudu, vão no Banese pegar um empréstimo, chega no dia, o dinheiro não entra, o Banese vai lá e come juro. E o governo, o que é que faz com isso? Então, as pessoas têm família, né, tem que botar o pão de cada dia em casa, tem que dar um conforto mínimo à sua família e a gente vê os servidores passarem essa necessidade. E a gente sabe que mensalmente a arrecadação do governo do estado sobe, mas infelizmente esse aumento não chega para o funcionalismo público. Espero que Sergipe não esqueça, espero que o eleitorado de Sergipe não esqueça, Jackson nunca mais, vamos protocolar daqui a pouco em pijama. É hoje o dia da alegria e a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga Jackson Barreto representa o pior governo que nós já enfrentamos na nossa história. Jackson Barreto, com sua política de massacre ao trabalhador, e não foi diferente com o magistério, destruiu com nossa carreira. O professor hoje está com sua carreira destruída. Jackson Barreto sai hoje e nesse belíssimo ato está muito bem representado aqui com a lavagem. Essa lavagem representa lavar toda a maldade, lavar toda a destruição, lavar tudo que
desse governo, fora Jackson, e vamos construir daqui para frente a luta e vamos continuar construindo a luta, a resistência. Estamos aqui para dizer, fora Jackson, fora Temer, e vamos lutar e deixar o recado para o senhor Belivaldo Chagas, que a partir de segunda-feira é governador desse estado. A pauta é sua, Belivaldo. O senhor vai continuar massacrando os trabalhadores, o senhor vai continuar destruindo a carreira do magistério, ou o senhor vai começar a construir um novo horizonte para esse estado. A luta vai continuar, a pressão vai continuar e hoje é dia de luta. Começou com a lavagem e vai continuar o dia inteiro, porque a nossa luta é por democracia. E no dia de hoje a nossa luta é Lula livre, na defesa da democracia e da soberania popular. Na verdade, houve um retrocesso muito grande com esse governador. Foi realmente o pior de todos os tempos. E é o que eu sempre falo, é que não só para a classe trabalhadora, mas para a sociedade como um todo. Para a saúde, que nós podemos observar, foi o caos instalado nos hospitais, no interior do estado. Apesar da gente ter a questão da Fundação Hospitalar de Saúde, novos hospitais, mas infelizmente não houve o aparelhamento para poder atender corretamente a população. E hoje o que nós temos visto são mortes, na porta dos hospitais. E por isso é que a gente tem propriedade de dizer que é o pior governador que já passou pelo estado de Sergipe. A política de atraso salarial e não repasse da inflação todos os anos, infelizmente, ela ocorreu em todos os poderes. Nós do Poder Judiciário, por exemplo, estamos aí com um percentual que o próprio Tribunal de Justiça está devendo em relação à reposição da inflação, como também sofremos com os atrasos salariais. Então isso ocorreu no Poder Judiciário, ocorreu no Ministério Público, como ocorreu em todos os poderes. Então hoje esse ato de bota fora é para a gente registrar a nossa indignação com toda essa política perversa, infelizmente, que marcou o governo de Jackson Barreto. Então, para nós, foi um governo extremamente opressor, um governo que não cumpriu as promessas de campanha, um governo caloteiro. Nós temos duas grandes frentes de lotação do espaço de trabalho do assistente social, que é a Secretaria de Assistência Social e a de Saúde. E na de assistência social nós estamos aí com o espaço totalmente esvaziado. As colegas, as assistentes sociais já se aposentaram. O espaço hoje ele é todo loteado com pessoas contratadas. Os secretários que foram nomeados não entendem da política de assistência social. Então virou um celeiro de voto. E na saúde a situação é de ampliação da precarização que já estamos sofrendo. Fomos pegos ontem com a surpresa de um processo seletivo simplificado, ao contrário do que o secretário Almeida Lima havia prometido, que seria um concurso público, que diz respeito às 30 horas, que foi uma conquista da categoria desde 2010. Acordo coletivo vencido. Então, quer dizer, um governo que está abandonando o mandato, mas está deixando um saldo negativo e vários danos nas costas dos assistentes sociais e do conjunto da classe trabalhadora. Principalmente para a classe trabalhadora que trabalha diretamente nas escolas, que são servidores públicos, como merendeiras, executores, que hoje amargam 6 anos sem qualquer tipo de reajuste, sem qualquer perspectiva de avanço na sua remuneração e com o congelamento até 2019, que foi decretado no final do ano passado. Então, para as empresas públicas, que também fazem parte da base do Sintrase, significa retrocesso, porque muitas empresas já estão com um processo de fechamento, Então, empresas que tiveram um marco histórico fundamental na construção do avanço do estado de Sergipe têm hoje um processo de sucateamento imenso. Então, Jackson Barreto representa retrocesso. E esse retrocesso que a gente não quer mais. E aí a gente faz esse bota fora Jackson para dizer ele, vá e não volte nem para o Senado, nem para qualquer outra repartição. Você não é bem-vindo para a classe trabalhadora de Sergipe.
Segundo a nossa presidenta Ivonete Cruz, durante o governo Jackson Barreto, a palavra de ordem para a educação foi o desmonte. E isso é demonstrado nas notas finais atribuídas pelo magistério ao governo em todo o estado. E o pior é que, como uma erva daninha, esse desmonte se espalhou pelo estado inteiro e as prefeituras do interior seguiram a mesma cartilha do governo Jackson. Por isso, para fazer um balanço sobre a situação das redes municipais de ensino, nós vamos conversar com Gildo Bezerra, diretor de bases municipais do Sintese. Tudo bem, Gildo? Mais ou menos, né? Diante desse cenário. Diante desse cenário, né? Bom, quero começar já direto ao ponto. Como é que estão os pagamentos do piso nas redes municipais? Nós temos 25 prefeituras que negociaram. Dessas 25, tem 22 que estão pagando, 3 negociaram para o mês de abril. Então, 25 que negociaram. Então, a gente tem quantas aí para negociar? Todas elas, praticamente. Nós temos 74 municípios, falta o... 50 falta o restante. Alguma pouco. Me diga aí, como é que é o dia a dia, né, do sindicalista, do professor que luta pelos direitos, a humilhação? Eu queria que você relatasse um pouco, né, dessa ida até as prefeituras, de tentar negociar, como é que é recebido. Eu queria passar isso para a população que nos assiste. De certa forma é angustiante, né? Porque a gente sabe que a gente tem um direito, está na Constituição, está na LDB, que o profissional tem que ser valorizado, o profissional da educação, tem a lei do piso, mas tradicionalmente no nosso país os governantes não respeitam as políticas públicas, né? Então é esse cenário que a gente está vivenciando no governo do estado, mas também a gente vê se reproduzir em algumas prefeituras do estado de Sergipe. De certa forma, o governo influencia por quê? Porque se vê o governo do estado não pagar, eles tomam como exemplo para não efetivar os direitos dos trabalhadores em educação, que não justifica porque a verba, cada município recebe o repasse do Fundeb, do MDE, então os recursos são destinados para cada município. Não tem por que seguir o mau exemplo de qualquer administrador. Então tá, a gente tem um recurso destinado exclusivamente para a educação. Aí não paga o salário do professor. Desvirtuou então esse dinheiro, é isso? É má gestão? O que você acha que eles fazem? Em alguns casos é falta de vontade política, é falta de priorizar as políticas públicas, principalmente a educação, né, que é o nosso caso, que o sindicato representa, a categoria do magistério. A gente vê que existe essa má gestão, existe essa falta de vontade política. Em alguns outros casos, a gente vê que existe também o mau uso do dinheiro público. O sindicato sempre faz a denúncia junto aos órgãos fiscalizadores, porque nós temos a prerrogativa de fazer parte desse controle social. Nós temos os conselhos, o Conselho do Fundeb, o Conselho da Merenda Escolar, que a gente acompanha a aplicação dos recursos públicos da área de educação. Estou insistindo nisso porque no programa passado nós falamos sobre o dia D. Tivemos um evento, né, onde os professores tiveram que se fazer presente, tiveram que criar uma estratégia para provocar, para poder ser ouvido, para poder conseguir um diálogo. Então, por isso que eu sempre toco nesse ponto, porque é importante, até você não consegue nem dialogar, meu amigo. O dia D foi na região agreste, nós tivemos que ocupar as prefeituras para poder abrir audiência. Em vários municípios também nós temos que fazer isso, fazer atos nas cidades, fazer ocupação de prefeitura. Para ser ouvido, para negociar a proposta de reajuste. Diga-se de passagem que isso a gente tem que dialogar com a população. Com a lei do piso, desde janeiro a gente tem direito ao reajuste. Veja, nós estamos no mês de abril e temos ainda algumas prefeituras que não sentaram nem para negociar o reajuste do piso. Entendo. Quantos prefeitos já pagaram? 22. Quantos prefeitos estão negociando? Que negociaram foram 3. Monte Alegre, Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Dores negociou para efetuar o pagamento a partir de abril. Quais os que você, na sua opinião, apresentam mais resistência e são menos atenciosos? Eu queria dar nome aos bois, eu queria que você falasse agora. No momento, infelizmente, a gente tem, para citar, o município de Aquidabã, Pedrinhas, Gararu e São Domingos. São os que mais têm resistência para efetivar
o pagamento do piso. São os cenários mais gritantes que a gente tem nesse momento no estado de Sergipe. A gente tem aí prefeituras há quantos anos sem fazer um reajuste? Aqui da BAN nós temos o ano de 2012, ele pagou o reajuste de 2013 e 2014. 2012, 2015, 2016, 2017 e 2018 não houve reajuste de jeito nenhum. Pedrinhas 2015, 2016 e 2018 não pagou reajuste. Gararu 2016, 2017 e 2018. São Domingo 2016, 2017 e 2018. Gildo, antes de começarmos o programa, conversávamos a respeito da renegociação da carreira. Eu queria que você explicasse o que é isso e como é que está se evoluindo esse assunto. É porque começou aqui na Prefeitura de Aracaju, quebrou a carreira, foi o primeiro, infelizmente, o primeiro exemplo. Depois o governo do estado... Mas me explique primeiro para o público entender o que é quebrar a carreira. Vamos traduzir isso para o público. O que é quebrar a carreira? É não garantir o direito do trabalhador dentro da evolução que ele tem. Se ele muda de nível, ele avança na remuneração. Que é aquela questão do tempo, da formação, um professor que faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, é um plano de carreiras. Exatamente. O professor antes entrava com um nível médio, poderia mudar para um nível superior, depois fazia uma especialização, mestrado e doutorado. Automaticamente tem que ir acompanhado. Assim que o professor vai fazendo essa formação continuada, ele também vai sendo valorizado em termos de remuneração. Mas, infelizmente, Laranjeiras e São Cristóvão foram momentos que a nossa categoria passaram de forma gritante, mas, ultimamente, nós conseguimos negociar. Em Laranjeiras, negociou para efetivar a carreira, terminar a efetivação da carreira. Em 2019, a cada ano vai repondo uma parcela, garantiu pagar o percentual do piso durante esses anos da administração atual. No caso de São Cristóvão, negociou dar o reajuste do piso e dar 10% a mais durante os anos para efetivar a retomada da carreira em 2020. Gildo, eu tenho até medo de fazer essa pergunta, mas eu vou fazer. Tem prefeitura devendo pagamento de 2017, ou seja, do ano passado? Tem prefeitura devendo de 2012. Nossa, 2012. Vamos dar os nomes aí, você trouxe? No caso aqui da BAN deve 2012, 2015, 2016, 2017, 2018. Pedrinhas deve 2015, 2017, 2015, 2016, 2017 e 2018. Gararu, 2016, 2017 e 2018. São Domingo, 2016, 2017 e 2018. Então é um cenário que a gente vê que a população precisa dialogar com os administradores, precisam dialogar com a Câmara de Vereadores, porque é uma luta, a luta pela educação não é uma luta só dos professores, é uma luta de toda a sociedade. Tá aí, o professor fez questão de olhar para você, para a câmera, para dar o desabafo dele. Professor Gildo, muito obrigado, as portas estão sempre abertas, tá? Sua luta é a nossa luta, se tiver dificuldade, traga para cá que a gente tem o maior prazer em ajudar na luta, na divulgação e para chamar você, prefeito, escute o professor, receba ele, dialogue, tá? É o melhor caminho, é o caminho do meio, né? A conciliação, ok? Professor, então, muito obrigado por sua presença e volte mais vezes. Obrigado. E o caminho da negociação é o que a gente preza, né? Mas o administrador público tem que ver que a democracia tem que estar aberta ao diálogo. Aberto o diálogo para respeitar o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, principalmente da área da educação, que deve ser uma área estratégica para mudar a nossa sociedade. Bom, então com essas palavras do professor Gildo, a gente vai encerrando o nosso programa, mas na próxima semana a gente volta, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.